Olá, tudo bem? Nós vamos agora resolver a prova do Colégio Militar de Salvador do ano de 2023-2024, tá bom? Então, vamos lá. Começando com essa primeira questão aqui, bem interessante. Bom, Alice foi à feira comprar frutas. Na banca em que ela comprou, as frutas eram vendidas em pacotes. As maçãs eram vendidas em pacotes de 1 quilo, ou seja, já vou colocar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, as maçãs eram vendidas em pacotes. Um pacote, vou chamar de PC, pacote, tá? E cada pacote desse, ele citou aqui no exercício que tem 1 quilo. Ok. Custava R$ 12, ó. Igual a R$ 12. Eu vou deixar isso aqui de outra cor. Verde, igual a R$ 12. Já as bananas eram vendidas em pacotes também, ou seja, um pacote com uma dúzia. Só que uma dúzia equivale a 12 unidades, ó. 12 unidades. Que está custando, cada pacote custava R$ 8. Então vou deixar aqui também de verde, R$ 8. R$ 8. É, os abacaxis, opa, os abacaxis eram vendidos em pacotes também, tá? Com uma unidade, ó, com uma unidade. Então, um pacote igual a uma unidade e o valor de R$ 4, ó. Ok. As laranjas eram vendidas em pacotes com uma dezena. Então, laranjas, um pacote também, com uma dezena, ou seja, 10 unidades. E custando R$ 4 também, cada pacote, tá certo? Não é permitido abrir os pacotes, ou seja, só é permitido comprar quantidades inteiras de pacotes. Alice comprou 10 pacotes. Eu vou deixar aqui marcado, tá bom? Para a gente perceber que tem que ser exatamente 10 pacotes. Alice comprou 10 pacotes de frutas, dessas frutas. Assinale a alternativa que indica um possível valor gasto por Alice comprando essas frutas. Olha, gente, vê só. A estratégia aqui. Bom, ó, se fosse utilizar o MMC, que não é assunto de MMC, tá certo? Porque para ser assunto de MMC, deveria ter haver, na verdade, aqui no exercício, no contexto, algumas palavras-chave. Por exemplo, encontro ao mesmo tempo, simultaneamente. eh, as luzes piscam, entre aspas, né? Não tem nada disso daqui, né, no enunciado. Então, isso aqui não é um probleminha que envolve MMC, tá bom? Não é. Então, já vamos desconsiderar isso daqui, porque teve alguns alunos me perguntando também sobre isso, tá? Então, não pode efetuar o MMC aqui. Então, veja só. Qual é a estratégia? Se nós pegarmos um pacotinho de cada, eu vou ter que somar esses valores, não é isso? Perceba aqui.
Se eu pegar somente um pacotinho de cada, quanto que vai dar? 12 mais 8 mais 4 mais 4. Se eu somar, isso aqui vai nos dar quanto, ó? 10, 14, 18. Vem um para cá. Dá R$ 28. Porém, um pacotinho de cada dá 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer para a gente que não deu os 10 pacotes que ela precisava comprar, que ela comprou, na verdade, né? Não deu 10 pacotes, ela quer comprar 10 pacotes. Então, o que é que nós vamos pensar? Bom, um pacotinho não deu certo. Já pensou se nós pegássemos dois pacotinhos de cada? Dois desse, dois desse, dois desse e dois desse. Agora, o que é que nós vamos ter aqui? Um total de 8 pacotes, que ainda não são 10 pacotes, mas vamos observar. 8 pacotes. Pacotes. Ó, vamos observar essa hipótese aqui. Você vai ter que pegar o 2 e vai multiplicar por 12, né? Porque cada um pacote desse custa R$ 12. Então, já vai nos dar 24 aqui. 24. Aqui vai nos dar quanto? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 4 também dá 8. Então, se eu somar esses resultados, perceba que 10, 18, 26. Aí 2, 4, 5. R$ 56, tá vendo? Ó, já está se aproximando das alternativas aqui, né? Porém, eu devo agora escolher se agora nessa situação, vamos perceber agora. Vou apagar aqui, né? Nessa situação de dois pacotes. Agora, percebam que se eu colocar 3 de cada, primeiramente, olha o que vai acontecer. 3, 4 vezes são 12 pacotes. Isso quer dizer para a gente que já ultrapassou o número de pacotes que ela deveria comprar. Então, eu não posso escolher 3 de cada, tá certo? Então, inicialmente, eu já sei que no mínimo vamos ter 2 pacotinhos de cada. E agora, eu devo escolher aqui uma opção que gere mais 2 pacotinhos. Se eu colocasse mais um pacotinho aqui, por exemplo, de maçã, olha o que vai acontecer. Se eu colocar mais um pacotinho aqui, ó, um pacotinho a mais. Ou seja, no lugar de colocar 2 pacotinhos, eu vou colocar 3 de maçãs. Mas mesmo assim, nós vamos obter aqui um total de 9 pacotes, que ainda não dá os 10 pacotes, tá certo? Que ainda não dá, eu quero os 10 pacotes. Mas vamos perceber o que vai gerar isso daqui, ó. 3 vezes 12 vai dar 36, né? Aí 2 vezes 8, 16. Aí 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 4 também dá 8. Então, se eu somar, olha o que nós vamos obter. 12, 20, 28. Aí 2, 5, 6. Oxe, professor, já encontramos uma opção aqui, que é a letra C, né? Verdade, porém, aqui tem 9 pacotes, eu quero comprar 10 pacotes. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte. No lugar de colocar aqui 3 pacotinhos, eu vou deixar maçãs como sendo 2 pacotinhos. E eu preciso de mais 2 pacotinhos, né? Para completar 10 agora. Para completar 10 pacotinhos, eu preciso de mais 2. Então, perceba. Bom, reais, né? Que foi uma unidade, um pacotinho a mais de maçã. Se com R$ 12 deu R$ 68, então eu preciso efetuar uma combinação com esses números aqui que vai dar 12. Ou seja, eu poderia pegar um pacote de banana e um pacote de abacaxi. Ou eu poderia pegar um pacote de banana e um pacote de laranja. Que a soma desses dois números, ó, dá R$ 12, tá vendo? E 8 com mais 4 aqui também, 12. Então eu posso escolher, ou com certeza eu tenho que colocar pelo menos mais um aqui. Ou seja, aqui vai ficar com 3 pacotinhos de bananas, com certeza. Aí você tem que escolher, ou você coloca uma unidade a mais, um pacotinho a mais de abacaxi, ou um pacotinho a mais de laranja. Então eu vou preferir colocar aqui mesmo, tá? Dessa forma, o que é que nós vamos obter? A quantidade de pacotes aqui. 6 mais 4, 10 pacotes, ó. Tá vendo? Nós temos agora 10 pacotes. Agora vamos calcular aqui. Ó,
2 vezes 12 dá R$ 24, né? Aí 3 vezes 8 dá 24 também. E se eu fizer agora 3 vezes 4 dá 12. E se eu fizer agora 2 vezes 4 dá 8. Então aqui nós vamos ter o quê? Ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 2 dá 10. E 10 mais 8 dá 18. Então eu vou colocar um 8 aqui e um aqui em cima. Aí, ó, 4, 5, 6. Deu exatamente R$ 68. Tá vendo? E com isso nós temos a resposta sendo letra C. Então, ó, não houve a necessidade de efetuar aqui uma continha de MMC, tá certo? Letra C. Compreendido, né? Pronto. Então agora nós vamos partir para a questão número 2. Em uma competição de Olimpíada de Matemática na cidade de Salvador, as 5 colegas chegaram à fase final, ou seja, Ptolomeu, aqui eu vou chamar, todos esses aqui são matemáticos e filósofos, tá bom? Exceto aqui o Colégio Militar de Salvador, lógico. Mas aqui, esses nomes são matemáticos, inclusive Gauss a gente estuda bastante. Então eu vou chamar cada um desses personagens aqui, dessas escolas, a letra inicial. Mas aqui também tem P, então eu vou colocar põe, ou P, assim dessa forma, tá? Ptolomeu, Aristóteles, Poincaré, então põe, Poincaré, Gauss e colégio, ou seja, CMS. Cada colégio mandou uma equipe com certa quantidade de alunos. Eu vou citar aqui que esse aqui foi o primeiro, tá? Primeiro colégio. Vou colocar aqui assim, dessa forma, de preto. O primeiro colégio, segundo, terceiro, o quarto e o quinto colégio. Beleza. Então, ó, cada colégio mandou uma certa quantidade de alunos. Cada equipe entrou em uma sala de aula para realizar a prova. A equipe do Ptolomeu entrou primeiro, tá aqui. Ptolomeu entrou primeiro em sala, sendo que eles correspondiam a um quinto de todos os alunos. Bom, como eu não sei quantos alunos são, eu vou chamar de X equivalente a todos os alunos. Todos os alunos. Certo? Então, todos os alunos. Então, um quinto ficaria assim, ó. Um quinto de X. Aí logo após ele cita o quê? Um quarto dos alunos que sobraram, ou seja, primeiramente, se um quinto foi a escola Ptolomeu, né? Então, o que sobra são 4 quintos, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Sobram 4 quintos de X. Aí ele falou aqui, dos que sobram um quarto, fora das salas de aula, eram do Aristóteles. Então, eu tenho que calcular quanto que é um quarto de 4 quintos. Eu tenho que descobrir quanto que é isso. Ó, essa preposição significa multiplicação, então eu devo cancelar o 4 com 4 e sobra
ainda 1/5 de x. Então, aqui no Aristóteles, a relação é também de 1/5. 1/5 de x. Aí, logo após, ele cita o quê? Mas eles logo entraram. Após isso, 1/3 dos alunos que ainda não haviam entrado. Ó, pronto. 1/3, eu vou apagar essa parte aqui. Veja que dos 4/5 dessa quantidade, 1/5 foram para Aristóteles. Então, quer dizer que sobraram quanto ainda? Aí eu tenho que fazer 4/5 menos 1/5. Isso aqui quer dizer que nos diz que é 3/5. Deixa eu colocar aqui do lado. Sobraram 4/5 anteriormente. E no Aristóteles entraram 1/5. E ainda restam 3/5 de x, tá certo? Aí ele cita aqui, ó. 1/3 dos alunos que ainda não haviam entrado, ou seja, 1/3 dessa quantidade, 1/3 de 3/5 de x que ainda não haviam entrado, eram de Poincaré. Então, novamente, cortamos o 3 com 3, sobra 1/5, ó. 1/5 de x. Então, Poincaré também era 1/5. E também entraram todos em uma das salas. Dos alunos que ainda estavam fora das suas salas, metade eram do Gauss e os outros 12 eram do Colégio Militar de Salvador. Ó, quando ele fala que metade eram de Gauss e os outros 12 eram do Colégio Militar de Salvador, então aqui é 12 e como é metade, né? Aqui também é 12, certo? Por que que aqui é 12? Porque quando ele fala metade eram de Gauss, tem uma certa quantidade que eu não sei quanto era. Só que essa metade aqui dessa quantidade, né, eram de Gauss e a outra metade, que eram os outros 12, eram do CMS. Isso implica dizer que eram 12 de Gauss e 12 do CMS. Tá certo? Pronto, já identificamos aqui. E agora, o que ele está pedindo no exercício é o quê? Vamos ver. A quantidade total de alunos que participou desta Olimpíada de Matemática é um número composto por dois algarismos. Dois algarismos, certo? A soma desses algarismos eram de quanto? Não é isso? Pronto. Agora perceba o seguinte. Bom, aqui no Gauss e no CMS, ao todo são 24 alunos. Perceba que aqui ao todo são X alunos, não é isso? São X alunos. Nós já temos aqui, nessas três primeiras escolas, 3/5. 3/5 de X, daqui do total de alunos. Então está faltando quanto para completar essa fração? Está faltando 2/5 de x, né? Que nesse caso, 2/5 de x mais 3/5 de x dá 5/5 de x, que 5/5 equivale a 1 inteiro, ou seja, isso é igual ao total de alunos x, tá vendo? Então, o que foi que eu perguntei? Observe que nas três primeiras escolas nós temos 1/5 para cada. Se eu somar as três, aí vai nos dar 3/5. E 3/5 para completar a fração 5/5 está faltando 2/5. Isso implica dizer para a gente que o que está faltando, que é essa quantidade, representa, na verdade, essa soma aqui representa 2/5 do total. Tá certo? Então, é o que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Logo, 2/5 do total equivale a 24 alunos. Implica dizer que para você tirar essa fração do lado de um termo desconhecido, você tem que passar para o segundo membro invertendo ela dessa forma. X é igual a 24 multiplicado por 5 meios, ó. Certo? Você pega esse número que é o coeficiente, né, que está ao lado do x, tem que transportar para o segundo membro invertendo dessa forma, como eu acabei de inverter, e coloca o pontinho de multiplicação, tá certo? Então, implica que x vai ser igual a quanto? Tem alguns alunos que preferem efetuar logo a multiplicação. 24 vezes 5 e depois dividir por 2.
Eu prefiro efetuar a divisão primeiro, tá certo? Para depois multiplicar. 24 dividido por 2 dá 12. Então, vai ficar com 12 vezes o 5. Então, x é quanto? 60. Portanto, vou colocar aqui do lado. X é igual a 60 alunos. Bom, e ele citou aqui no exercício que a soma desses algarismos é quanto? Ou seja, ele quer que você soma o 6 e o 0. Vou colocar aqui 6 mais 0 é igual a 6. Então, a resposta do nosso exercício é a letra B. Tá certo? É dessa forma que nós calculamos esse exercício. Agora chegou no terceiro quesito. Vamos ver. Foot Hand é um novo esporte jogado por duas equipes adversárias. Duas equipes. Cada uma composta de 3 atletas. E uma bola no qual os participantes podem marcar pontos com os pés ou com as mãos. Então, veja, podem marcar pontos com os pés ou com as mãos. Quando o gol é marcado com a mão dentro da área adversária, vale um ponto. Vale um ponto. Com a mão fora da área, aí eu vou colocar de outra cor aqui para a gente ir compreendendo. Com a mão fora da área, vale 2 pontos cada gol. E com o pé, cada gol vale 3 pontos. Beleza. A equipe dos os imbatíveis, formada por Walter, Matheus e Gustavo, por Walter, Matheus e Gustavo, do Colégio Militar de Salvador, venceu a final do campeonato soteropolitano de fute-handle marcando 30 pontos. Gustavo fez 9 pontos. Então já vou anotar aqui, ó. Gustavo fez 9 pontos. Mas esses pontos, como foi feito? Sendo um gol com as mãos, então vou colocar assim, ó. Mãos, M de mão, tá? Mãos. Fez um gol com as mãos dentro da área. Então, dentro da área, vou colocar mãos D, MD, que já vou identificar que é mãos dentro da área. Um, apenas um, mais um gol com as mãos de fora da área, um gol com as mãos, aí vou colocar F, F de fora da área. E X gols, ó, com os pés, tá vendo? Então, mais X gols com os pés. Vou colocar XP, ou então X pés mesmo, certo? Tudo bem. Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esses pontos têm que ser igual a quanto? 9 pontos. Para isso, um gol com as mãos de dentro da área, ó, mão de dentro da área vale um ponto. Então, essa quantidade equivale a um ponto, ó, um ponto. Mais um gol com a mão fora da área está valendo quanto? 2 gols. Tá vendo? Então, como só foi um gol aqui com as mãos fora da área, então está valendo 2 pontos.
10. Não sei quantos foram. Então vai ser x vezes o ponto de cada gol que foram feitos com o pé. Com o pé está valendo quanto? Cada gol, 3 pontos. Então, vezes 3, que está dando exatamente 9 pontos. Então, nessa situação aqui do Gustavo, nós temos uma expressão do tipo 1 mais 2 mais x vezes 3 igual a 9. Então, o que eu vou ter? Organizando isso, 1 mais 2 dá 3. X vezes 3 é igual a 3x, né? Igual a 9. Então, aqui, ó, 3x é igual a quanto? 9 menos 3, porque tem que transportar para o primeiro membro trocando o sinal, tá? Com a operação inversa. 9 menos 3 dá 6. Então, x é igual a 2. Por que x é igual a 2? Porque agora o 3 está multiplicando com o x, a operação inversa é a divisão. Então, vai ficar 6 dividido por 3, que dá igual a 2, tá certo? Então, ou seja, ele fez 2 gols com os pés. Vou colocar aqui, ó, Gustavo fez 2 gols com os pés. Vou deixar por aqui por enquanto. Aí logo após, o Matheus fez Y pontos. Então ele já não disse quantos pontos foram, então vou colocar aqui embaixo. Matheus igual a Y pontos. Mas como foi que ele fez? Sendo 2 gols com as mãos de dentro da área, então vai ficar assim, ó. 2 gols com as mãos de dentro da área, mais um gol com as mãos de fora da área, mais 3 gols com os pés. Tá vendo? Então isso aqui tem que dar igual a Y pontos. Então, dentro da área, um ponto. Então, 2 vezes um, gol feitos com as mãos de fora da área, valem 2 pontos. Então, um vezes 2, com os pés valem 3 pontos. Então, 3 vezes 3 igual a Y. Aqui fica 2 mais 2 mais 9 igual a Y. Aí, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então, Y igual a 13 pontos. Matheus fez, então, 13, 13 pontos, tá certo? Então, eu vou deixar aqui também separadinho. Matheus aqui no cantinho. Gustavo aqui no cantinho também. Falta agora o Walter, né? Walter. Walter fez 3 gols. Ensinar a alternativa com os tipos de gols marcados por Walter. Ele fez 3 gols, Walter. 3 gols. Vai. Lembrando que, vamos ver. A pergunta aqui é o seguinte. Lembrando que venceu a final do campeonato soteropolitano de fute-handle marcando 30 pontos, ó, 30 pontos, tá bem aqui, ó, 30 pontos, ok? Então, ou seja, o que Gustavo fez, mais
o que Matheus fez, mais o que Walter fez, tem que dar exatamente 30 pontos. Gustavo, Gustavo fez 9 pontos. Matheus fez 13 pontos. Walter fez uma quantidade, eu vou chamar de V de Walter. Tudo isso igual a 30 pontos. Então, Walter marcou aqui, ó, 30 menos a soma desses dois. 13 mais 9, 22. Então, Walter efetuou aqui, na verdade, 8 pontos. O que isso quer dizer pra gente? Que com 3 gols valem 8 pontos. Então, vou colocar aqui, ó, Walter fez 8 pontos, igual a 3 gols. Aí nós temos que analisar qual das opções que satisfaz essa condição, tá certo? Vamos ver, 8 pontos e 3 gols, tá certo? Ó, primeiramente, um gol de cada tipo. Se fosse um gol de cada tipo, eu vou apagar isso aqui de Gustavo, que não vai interferir em nada aqui agora. Vamos analisar alternativa por alternativa. Lembrando que são 3 gols e valendo 8 pontos, tá certo? Um gol de cada tipo, um gol de mão de fora de dentro de área, mais um gol com mão de fora de área, mais um gol com os pés. Isso aqui vai nos dar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Somados dão 6 pontos. Não deu 8, então não é a letra A. Então já vou apagar isso daqui. Tá dando algum atraso aqui que eu não sei o motivo. E depois eu vou verificar o porquê que tá dando esse atraso. Então não é a letra A. Não é a letra A. É agora. 2 gols com as mãos de dentro da área e um gol com os pés. Perceba que aqui eu tenho 2 mais um gol. 3 gols, tudo bem. Mas 2 gols com as mãos de dentro da área, cada um de dentro da área, da área valem 2 pontos. Então já vou ter que fazer 2 vezes 2, mais um gol com o pé que vale 3 pontos. 4 mais 3 dá 7. 7 pontos. 7 pontos não deu igual a 8 pontos. Então também não é a letra B. Não é a letra B. Ó, um gol mais 2 gols. 3 gols, tudo bem. Agora vamos verificar se os pontos dá exatamente 8, né? Um gol com as mãos de dentro da área, então vale 1 ponto. Mais 2 gols com os pés, então 2 vezes 3. Então 1 mais 6 dá igual a 7 pontos. Não deu 8, então também não é a letra C. Não é a letra C. E agora, gol com as mãos de fora da área, ou seja, 2 pontos, mais 2 gols com os pés, então 2 vezes 3. 2 mais 6 dá igual a 8. 8 pontos. Então deu certo. É a letra D. Então, ó, bom, não existe aqui uma forma mais rápida de calcular isso daqui, tá certo? Tem que analisar cada jogador aqui e seus respectivos pontos, tá bom? Tem que fazer dessa forma. Existe ter uma forma mais rápida para responder isso aqui? Não. De volta eu vou deixar também dentro do.
Vamos para o quarto quesito. Um, a escala de um desenho é uma razão entre as medidas de comprimento de um desenho, ou mapa, ou maquete, e as medidas reais. Por exemplo, escala. Isso aqui é um assunto da matemática também, tá certo? Olha, quando envolve escala, existem três tipos de escala. O primeiro tipo é quando envolve comprimento, quando envolve área e quando envolve volume, tá certo? Três tipos de escala. Por quê? Nesse caso aqui do comprimento, a escala é dessa forma. A escala vai ser igual a uma razão entre a imagem virtual, que eu chamo de virtual, tá? E aqui, imagem real. Já na diária, a escala vai ser assim, ao quadrado, tá? A mesma coisa, virtual sobre real. E no volume, nós vamos ter escala ao cubo igual a virtual sobre a imagem real. Aí nós vamos utilizar, nesse caso aqui, para resolver esse exercício, essa do volume, tá bom? Então vamos lá. É, Por exemplo, em um mapa, a distância entre Salvador e Feira de Santana é de 1 centímetro. E a distância real é de 100 quilômetros. Percebo que já no início eu tenho centímetros em uma das medidas, que está na imagem virtual, e na vida real, né, que é a imagem real, 100 quilômetros, duas unidades diferentes, que é o mesmo que 10 milhões de centímetros. Então quer dizer que 100 quilômetros equivalem a 10 milhões de centímetros, tá certo? Com isso, a escala desse mapa é de 1 para 10 milhões, ou seja, de 1 centímetro no mapa equivalem a 10 milhões de centímetros na vida real. Então, essa é a escala de distância, tá? De comprimento. Em uma feira de ciências do Colégio Militar de Salvador, um dos grupos fez uma maquete da área esportiva do colégio, cuja escala era de 1 para 100. Ou seja, no desenho, na maquete, seria de 1 centímetro a cada 100 centímetros na vida real. Sabendo que na maquete existe uma piscina em forma de paralelepípedo, existe uma piscina. Sabendo que na maquete existe uma piscina em forma de paralelepípedo, cujas dimensões são 25 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Qual seria a capacidade em litros dessa piscina em tamanho real? Isso aqui é o tamanho da maquete, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer só um esquema aqui para você entender. Tem essa piscina aqui. Aí ele citou o quê? As dimensões são 25 centímetros de comprimento. Ó, 25 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura
e 2 centímetros de altura. Ok? Pronto. E disse o seguinte, que a escala era de quanto? De 1 para 100. Aí, para saber a capacidade em litros dessa piscina, né, em tamanho real, então primeiramente é o seguinte, veja só. O volume dessa piscina aqui se calcula como produto das três dimensões, ó. Capacidade, o volume. 25 centímetros, tá em centímetros, tá bom? Vezes 12, vezes 2. Então isso aqui nos dá quanto? 25 vezes 2 dá 50. Aí 50 vezes 12, isso aqui nos dá 600 centímetros cúbicos, tá bom? 600 centímetros cúbicos. Só que eu não sei qual é o volume na imagem real. Então o que acontece? Eu vou usar a escala de volume aqui, ó, que é essa daqui, ó. Essa escalazinha aqui. Que fica assim, ó. Escala ao cubo é igual a imagem virtual sobre imagem real. Então, como a escala ele citou que era de 1 para 100, né? Poxa, tá travando que só. Não sei qual motivo. De 1 para 100, né? Então, eu vou colocar a escala sendo 1 para 100 ao cubo. Poxa, tá travando tanto logo agora, rapaz. 1 para 100 ao cubo, equivalente a quem? Ao volume da imagem virtual, que no caso é 600, e da imagem real, eu não sei quem é. Sabendo que essa resposta vai estar em centímetros cúbicos, tá? Depois nós vamos converter para litros. Pronto, aqui vai ficar 1 ao cubo, que dá 1. 100 ao cubo, ou seja, 100 vezes 100, 100 vezes 100 vezes 100. Isso aqui nos dá 100 ao cubo, tá? É só colocar o 1 e, consequentemente, a quantidade de zeros que aparecem por aqui. 6 zeros. Então vai ficar com 1 milhão. Para descobrir qual é o volume, né, da imagem real, basta fazer o resultado aqui na forma cruzada. Então, R vezes 1 dá R, que é a imagem real, e 600 vezes 1 milhão. Então, R vai ser igual a 6 vezes 1 dá 6. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 600 milhões de centímetros cúbicos, certo? Só que ele não quer saber em centímetros cúbicos, ele quer saber em litros.
Então, é outra coisa que você deve saber, é converter, né? Fazer a conversão dessa unidade de medida aqui. Transformar centímetros cúbicos. A primeira ideia é transforme. Vou colocar aqui, ó, importante. Importante. Se assim, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbicos vale 1 mililitro. 1 ml, tá? ml. Pronto, você tem que saber essa tabelinha aqui, ó. Tem que conhecer. Eita, aqui tá dando uma agonia porque tá travando. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia usar essa situação, ou eu poderia transformar para decímetros cúbicos, porque eu já iria encontrar o resultado em litros. Tanto faz. Então, isso daqui nos diz que é 600 milhões. Ó, 1 centímetro cúbico equivale a um mililitro, então ml. Aí, para transformar mililitros para litros, nós devemos dividir por 1000. Ou seja, temos que cortar os 3 zeros finais. Então, isso daqui nos diz que é igual a 600 mil litros. 600 mil litros é a letra C, certo? Então, ó, olha o que nós temos que conhecer. Isso, importante. Nós temos que saber calcular essa equivalência de frações aqui e saber converter, né? Muito importante aqui, ó, essa conversão. E também de centímetro cúbico para, ou melhor, de mililitros, né? Para litros. Transformar isso aqui de mililitros para litros. Tem que saber também. Ok? Então, letra C. Próximo quesito. Rosa preencheu todo o tabuleiro abaixo com números naturais, colocando um número em cada caso hexagonal. Quando terminou, Rosa percebeu que a média aritmética, que é um assunto, entre os números de três casas que compartilham o mesmo vértice é sempre quanto? Sempre 15. Na figura abaixo, temos o tabuleiro que Rosa utilizou com duas casas preenchidas, com números e seis casas preenchidas com letras, que representam números. Perceba que o vértice em destaque é compartilhado pelas casas com as letras A, B e C. Ó, esse vértice aqui, ele é compartilhado com A, com B e com C, certo? A casa com a letra C recebeu que número? Então ele quer saber essa daqui, ó. Bom, esse vértice, ele está ligado exatamente a esse e esse. A D, 10 e 12. Então, primeiramente vamos calcular D. Ó, D mais 10 mais 12. Aí eu tenho que dividir por 3, porque esse cálculo aqui é o cálculo da média aritmética desses três números, tá bom? Que tem que dar sempre 15, ó, que ele citou no exercício. Sempre igual a 15. Então eu vou ter D mais 22 é igual. Pega esse 3 e passa para o segundo membro multiplicando.
3 vezes 15 dá 45. Então, D agora vai ser igual a 45 menos 22. Então, D vai ser igual a 23. Né? Então, vou colocar 23 aqui, ó. Agora, eu quero descobrir o valor de E. Para isso, já vou sair desse pontinho e vou vir para esse aqui, ó. A soma desses três números tem que dar média 15. Pronto, então eu vou descer aqui e vou fazer a mesma continha, só que com E junto. Vou colocar de outra cor para não confundir, tá bom? 23 mais E mais 10 dividido por 3 é igual a 15. Tem que dar sempre 15. Então, 23 mais 10 dá 33. Então, 33 mais E é igual a 45. Por que 45? Peguei o 3, passei para o segundo membro multiplicando. Então, E vai ser igual a quanto? 45 menos 33. Então, E vai ser igual a 12. Então, aqui o E já vai ser 12. Eu vou fazendo isso até chegar no C, ó. Agora eu quero calcular o valor de F. Esse pontinho aqui, ó. Esse vértice. 23 mais 12, vou fazer a mesma coisa, só que com outra cozinha, tá? 23 mais 12 mais F sobre 3, que tem que dar igual a 40, que tem que dar igual a 15, que é a média desses três números. Então vai dar 35 mais F igual a 45. Então F é quanto? 45 menos 35. Então F vai dar igual a 10. Encontramos o valor de F. 10. E por fim, agora, eu quero calcular o C. Fazer a mesma continha com outra cor aqui. Colocar preto. 10 mais 12 mais C. 10 mais 12 mais C. Aí sobre 3 igual a 15. Então nós vamos ter 22 mais C igual a 45. Então C vai ser igual a 45 menos 22. Então C vai ser igual a 23. Como ele quer saber quem é C? A letra D. 23. Agora eu vou só deixar aqui separadinho. Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois momentos, porque eu tenho que verificar o porquê que está acontecendo isso. Que não estava assim. É a primeira vez que acontece isso.
Olha que eu não estou ao vivo, viu? Não estou ao vivo. Poderia dizer, não, é a transmissão. Não, não estou ao vivo, não. Poxa, tá vendo que tá impossível. Tá impossível de fazer a gravação. Eu tenho que, eu tenho que cortar o vídeo aqui. Eu tenho que fazer em duas partes. Não queria fazer isso. Eu não vou conseguir continuar, gente. Eu vou ter que salvar o que eu já fiz até aqui e fazer um novo vídeo continuando, né? Porque eu vou ter que verificar o motivo desses cortes, dessas, desse travamento, tá bom? Então, vamos ter um pouquinho de paciência, que eu já faço. Já vou verificar tudinho aqui, o motivo, tá bom?